Olá, meu nome é Rodrigo, do SAMU de Campinas. Para quem já me conhece sabe que eu faço vários vídeos sobre primeiros socorros e também cirurgias da face, que é outra especialidade que eu trabalho. E eu quero compartilhar com você hoje um fato que aconteceu ontem comigo, já havia acontecido há 2 anos atrás. Eu fui convidado pela escola da minha filha para dar uma palestra sobre prevenção de acidentes para crianças. E foi extremamente prazeroso porque minha filha estava lá, foi inclusive minha ajudante, eu vou colocar fotos para vocês poderem ver. E é interessantíssimo como as crianças absorvem informação. São crianças de 5 anos, essa palestra é feita para crianças de 5, 6 anos aproximadamente, e como elas absorvem informação e conseguem transmitir isso depois. Então a palestra foi mais ou menos isso aqui, ó. É a prevenção de acidentes na infância, né? E nós começamos com os acidentes de carro e a importância do uso do cinto de segurança com cadeirinha, né? Ou a cadeirinha para bebê, ou a cadeirinha para crianças de 1 a 4 anos, 4 a 7 anos e acima de 7 anos e meio com o cinto de segurança, né? Então nós temos regras bem claras para o uso de cadeirinha, do nascimento até 13 quilos ou o bebê até 1 ano, ele ainda usa o bebê conforto, que é virado ao contrário no veículo, né? A criança ele vai virado para trás. Depois ele passa para a cadeirinha de 1 a 4 anos, de 13 a 18 quilos, né? Na cadeirinha que protege também as laterais das crianças, especialmente em carros em que não tem airbag, isso daí é fundamental. Depois de 4 a 7 anos e meio, o assento de elevação, também chamado de buster. E depois de 7 anos e meio, ou dependendo da altura da criança, ela já usa o cinto de segurança. O cinto de segurança padrão dos automóveis, ele é feito para crianças acima de 7 anos e meio, 8 anos aproximadamente, ou 1,45 m de altura, porque ele não pega aqui no pescoço, ele passaria aqui nessa região do tórax. Então, é claro que eu não vou falar isso para crianças de 7 anos, mas isso faz parte da conscientização de que elas têm que usar cadeirinha. Por incrível que pareça, ainda tem criança que chora ao usar cadeirinha e alguns pais permitem que essas fiquem fora da cadeirinha ou não usem cinto de segurança. E é muito comum, no caso de um acidente, a criança ser arremessada para fora do veículo, tendo um traumatismo crânioencefálico ou no vidro ou dentro do próprio automóvel, ou sendo arremessada para fora com traumatismo no asfalto ou na rua. Então aqui é a foto dos meus filhos, que sempre andaram de cadeirinha, de cinto, nunca choraram, e hoje entram no carro, a primeira coisa que fazem é põe o meu cinto, ou se estou sem cinto, alguém vem aqui colocar, o carro não anda sem que eles estejam protegidos. E não sou eu que peço mais para colocar, eles é que solicitam isso. Aí eu mostro uma foto dos meus filhos brincando na frente do carro, pergunto se isso pode ou não, e a maioria das crianças já consciente de que tem que fazer o uso da cadeirinha e de que não pode ficar brincando sem o adulto supervisão dentro do automóvel. Outro ponto fundamental é a educação como pedestres. Então nós orientamos as crianças a atravessar sempre na faixa de pedestre, andar preferencialmente pelas calçadas, sempre. Utilizamos alguns personagens que são conhecidos das crianças e fazemos exercício dentro da sala de aula. Por exemplo, está brincando com uma bola, a bola passou para a rua. O que você deve fazer? E ver se elas conseguem repetir a sequência de, se houver uma faixa de pedestre, passar pela faixa. E sempre olhar de um lado para o outro para evitar a vinda de um carro e, neste caso, o risco de um atropelamento. Também falamos de riscos de queimaduras, em especial a manipulação de panelas ou objetos próximos do fogão ou do forno, que podem estar quentes. E aí nós damos alguns exemplos. É engraçado que nos primeiros slides as crianças, nossa, está mexendo com fogo. Eu pergunto se está certa essa cena ou não, e eles referem para mim o que está errado. E ao final a gente dá um negativo, que eu chamo de quen, para que eles tenham isso como realmente uma forma errada, manipulando uma panela com líquido quente. Então põe algumas figuras falando que é certo e que é errado, cabo das panelas sempre para dentro, nunca deixar para fora, porque a criança pode alcançar esse cabo, puxar
e o líquido quente que está lá dentro ou a comida quente pode cair sobre a mesma, causando uma queimadura grave. Aí eu dou mais uma foto, ou algum exemplo dos meus filhos, né? Meu filho cozinhando com minha mãe, sob supervisão de um adulto. Meus filhos costumam fazer o omelete deles comigo, então eu deixo eles fazem o omelete, eu deixo eles quebrarem o ovo, bater esse ovo, mas na hora de ir para a frigideira, aí é a minha parte. Então eu faço toda essa educação dentro de casa, é o que eu procuro levar para a escola também, procurei levar. Sempre cuidado com o ferro de passar roupa, então o ferro de passar roupa ficar longe, é um objeto de extremo perigo, você nunca sabe se está quente ou não. Então o próprio adulto deixar longe de ambientes em que tem criança, e as crianças têm que ter ciência de que é um objeto perigoso para a idade delas. Eu acho que o mais importante é que elas tenham acesso à informação. Como eu já disse, elas absorvem tudo e a consciência dos riscos que elas têm é enorme. Eu me surpreendi ontem com isso. Então aí mostra uma foto de uma queimadura, né, o que pode acontecer. E aí orientação sobre brincar com fogo, palito de fósforo, álcool, pular a fogueira de São João, ou brincar com fogo. Ano passado eu estava numa festa junina, as crianças brincando com fogo, jogando madeira na fogueira, não deu outra, um acidente, uma queimadura leve, mas sempre vai acontecer alguma coisa. Tem que ter supervisão de um adulto e preferencialmente criança e fogo não é uma mistura muito boa. Dando continuidade, a gente segue para o risco de afogamento. Então, quem tem piscina em casa tem sempre que ter uma rede ou uma cerca em volta dessa piscina para que não haja acesso irrestrito das crianças à piscina. Eu oriento as mesmas durante a aula que tem sempre que usar boia e criança em piscina sempre com supervisão de adulto. Sempre, sempre. Não importa se sabe nadar ou não. Esses dias eu estava com minha filha no clube, ela nadando com um amiguinho, os dois já nadam sem boia, os dois têm 5 anos. E quando eu vejo, eu estava próximo, mas o amiguinho, para boiar, se apoiou sobre a minha filha e manteve ela afundada, como se estivesse dando um caldo na mesma. Se eu não estou perto para retirá-lo, provavelmente ela poderia se afogar. Então, sempre tem que haver um adulto próximo das crianças. E isso é muito importante, por exemplo, em festas, reuniões de adultos, em que todos estão olhando, e quando todos estão olhando, é sinal de que nenhum está olhando. Então tem que ter alguém atento, responsável pelas crianças. Então a gente põe algumas fotos que marcam um pouco mais. Eu mais uma vez dou o exemplo dos meus filhos. Minha filha sempre nadou de boia. E agora que aprendeu a nadar, saiu da boia, mas sempre estão com adultos. O risco do choque elétrico, de não mexer em tomadas, nunca. E não soltar pipa aí já para crianças um pouco maiores em regiões em que tem fios. Possibilidade de choque de alta tensão. Então eu falo para as crianças, olha, próximo da tomada, vocês podem mexer? Podem pôr e tirar objetos na tomada? Não. Existe uma certa idade para se fazer isso, já tem um controle maior dos movimentos que uma criança de 5 anos não tem. Então tomada também é local para adulto mexer. Hoje em dia a gente tem telefone, iPad, um monte de coisa ligada na tomada ao mesmo tempo carregando, e muitas vezes a criança pode ir lá, já mexem com o iPhone nessa idade, e puxar e, por vezes, tomar um choque. Então isso tem que ser orientado que o adulto tem que mexer. E aí põe algumas figuras e eles sempre reagem bem. Ah, choque, eles sabem realmente que não podem mexer ali. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive na classe da minha filha. E em relação às quedas, que talvez sejam um dos traumas mais frequentes entre as crianças, queda de bicicleta, patins, skate, ou brincando em escada. Então eu dou uma visão geral sobre o que pode acontecer, falando sempre para se utilizar capacete. Capacete é o fundamental. Nada, nenhum desses brinquedos, bicicleta, skate, patins, nada pode se andar sem capacete. O traumatismo crânioencefálico é a lesão mais importante, pode-se quebrar um braço, uma perna, a gente consegue ter uma resolução do quadro. O traumatismo crânioencefálico pode ser extremamente grave e com resolução muito pobre. Então a gente tem que proteger a cabeça sim, e o uso do capacete é simples, o capacete é barato, deve ser sempre feito. No caso da minha filha, quando ela está andando de alguma coisa que não seja bicicleta, eu ainda peço para colocar a cotoveleira, punheira e a joelheira também para proteger, porque esses objetos como o skate, nesses objetos as quedas costumam ser mais frequentes.
O risco de queda de altura também, então não podem ficar subindo em janela, tem que ter a rede, mas a rede não é sinal de 100% de segurança, não é para se apoiar na rede, fazer brincadeira nessa região. Outra coisa, escada é um local extremamente perigoso para tombos, então escada não é lugar para se correr, brincar e nenhum outro tipo de brincadeira de criança. Falo também da possibilidade de sufocamento, o risco de asfixia, quando se brinca com sacolas, enfiando na região da cabeça e da face. Então essa é uma brincadeira também que não deve ser feita. O risco também de brincadeiras com cordas em volta do pescoço, por causa do risco de enforcamento ou sufocamento. A intoxicação com produtos químicos ou medicações, então essa é uma orientação para os pais também, manter esse produto sempre longe das crianças, em um armário mais acima. Aqui em casa a gente deixa sempre no segundo andar dos armários produtos de limpeza, para limpeza de chão, banheiro, álcool, fica longe do acesso das crianças. Mesma coisa com os remédios. Além de deixar longe do alcance dos mesmos, nós orientamos que esses produtos fazem mal para eles e que eles não podem mexer. Tá? Em especial remédios, que muitas vezes podem ser confundidos com balas, alguma coisa assim. Então tá longe e orientados. Aqui vocês não mexem porque pode fazer mal. Então algumas figuras aqui para ficar sempre realmente longe. No SAMU eu pego bastante intoxicação exógena de crianças por uso de medicações de forma inadequada. Então realmente não é uma coisa assim tão rara, tem que ter atenção. Uso de facas, tesoura também, sempre de forma orientada. Eu falo que não pode ficar brincando com faca. A faca pode ser usada nessa idade, 5, 6 anos, para alimentação, mas não para outros motivos. Tesoura sem bordas, com só a borda pouco cortante, sem ponta fina, para não haver risco de ferimentos corto-contusos ou ferimentos perfurantes. Outro ponto que eu abordo é a mordida por animais. E eu tenho uma história na família de mordida pelo meu próprio cachorro, que era semelhante a esse aqui, cachorro bonzinho, tudo. Meu irmão uma vez foi abraçá-lo, tomou uma mordida gravíssima na cabeça. Então eu sempre falo, olha, quer passar a mão no cachorro? Pode passar, mas antes pergunte ao dono, esse cachorro é bonzinho? Ele pode me morder? Porque é muito comum mordida de cachorro em criança e também em adulto. Então esses animais, apesar de aparentemente dóceis, eles têm que, antes de passar a mão ou chegar perto, perguntar para o dono se eles realmente são dóceis e que não vão causar nenhum trauma na pessoa ou na criança. Uma mordedura, por exemplo. Então eu botei uma foto da gente em cima do leão, eu tenho um cachorrinho, minha filha abraçando tudo, mas ela conhece o animal. Animais desconhecidos não devem ser acariciados sem saber antes se eles são dóceis ou não. E aí uma foto deles visitando o SAMU, que é uma coisa extremamente importante, eu acho, para a educação, que as crianças desde cedo e os adolescentes possam visitar essas estruturas, bombeiros, serviço de atendimento de urgência, polícia, para que se crie uma cultura de prevenção, de educação, de saber que esses serviços existem e como se faz para acioná-los. Isso no futuro a gente vai conseguir mais respeito com essas instituições, menos trote, o uso adequado. Então é importantíssimo, eu acho que deveria haver mais do que já existe, mais frequência essas visitas a essas instituições para que a sociedade possa até valorizá-las mais. E aí, ao final, a gente faz um teste para SAMUzinhos, que é um teste para as crianças em que nós vamos ver se elas fixaram ou não o conhecimento dado em aula. E aí é o importante, o que eu vejo, assim, vocês vão ver o teste agora, mas eu vejo os comentários e que realmente elas absorveram bastante a informação passada. Então eu passo uma série de figuras e peço para eles fazerem o joinha ou quá, que é quando não está certo. E elas vão respondendo. Ao final da resposta eu coloco uma carinha sobre se está certo ou não. Nós passamos uma série de situações, né, simulando o que foi falado anteriormente. E ao final de todas essas situações,
As crianças, geralmente elas estão num grupo na sala, elas vão receber um certificado, que é uma atividade, ligando uma carinha feliz com uma atividade que é segura e uma carinha triste com uma atividade que não é segura. Isso, várias carinhas num papel, um certificadozinho e uma medalhinha de SAMUzinho. Foi extremamente prazeroso para mim, para minha filha também, que foi minha ajudante, inclusive ela vestiu o uniforme do SAMU. E fica aí a mensagem para todos, que a prevenção e a educação sempre são a melhor forma de se evitar os acidentes. Ao final do vídeo, nós lembramos o número que é chamado para a chamada do SAMU e perguntamos se eles sabem como fazer essa chamada. Eu pergunto, como é que chama o SAMU? É assim, SAMU! Não, não é assim. Tem que ligar e o número é esse. Eles repetem o número e começa já a fixar essa informação desde cedo. E aí, ao final, a gente comenta sobre o projeto SAMUzinho, que é realmente esse projeto sobre educação de crianças para a prevenção de acidentes. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Tenha consciência, a prevenção vem dos adultos e das crianças e da educação que os adultos passam para essas crianças. Se você gostou dessa informação, assine esse canal aqui embaixo e toda semana eu faço vídeos sobre primeiros socorros e cirurgias da face. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!